Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, pertinho de mais um final de semana, que para uma pessoa como você certamente será de normalidade e de tranquilidade. E para você que está curtindo as suas férias, você terá momentos adicionais de descanso e de lazer. Mas isso não está valendo para todo mundo, não. Algumas criaturas que se colocam no mundo da política, na extrema-direita aqui no nosso país, estão tendo as suas férias completamente atrapalhadas e alguns com as suas férias destruídas. O deputado Carlos Jordi e outros tantos, e também o senhor Silas Malafaia, que o digam, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que mostram que os pesadelos dessas criaturas estão mudando algumas faces, né? Se antes eles tinham pesadelos com uma figura com uma careca reluzente e com o rosto do ministro Alexandre de Moraes, agora, depois de tanto rezarem para isso não acontecer, eles estão tendo um outro tipo de pesadelo. Eles agora enxergam uma figura com uma vasta cabeleira, que é o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer também alguns fatos de fora do nosso país e algumas situações políticas muito importantes que envolvem a presidência da República e algumas situações aí que o presidente Lula vai ter que encarar. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, alguns desdobramentos ainda dessa situação envolvendo o senhor Carlos Jordi. Tem deputado, senador, que também estão com as suas férias destruídas, estão saindo para todos os lados para fazerem reuniões para tentar fazer alguma ação que vise ali proteger essas figuras que estão na reta de um processo que jogará muitos deles na papuda, outras na colmeia e outros tantos em algumas instituições penitenciárias Brasil afora. O senhor Carlos Jordi fez aquele monte de bravatas. Gente, essa busca e apreensão que foi feita em relação a ele, em país democrático não poderia ser considerado uma coisa sobrenatural, sobretudo em relação ao histórico da criatura. Eu mencionei aqui com vocês que existe uma característica muito comum nesses bolsonaristas de linha de frente. Todos eles são covardes, nenhum assume absolutamente nada. Eu acho que o único que assumiu alguma coisa foi o Roberto Jefferson, né? Porque o resto, todo mundo vira um gatinho manso, até o Daniel Silveira, aquela figura, né? Quase chorou, né? Ele gravou vídeos pedindo desculpa. Então, é um negócio assim, é o que acontece com todos eles. Em relação ao senhor Carlos Jordi e também aos deputados que ficam aí vociferando para um lado e para o outro, a gente tem que lembrar a eles que existe um troço no Brasil chamado Código Penal, né? O meu aqui tá bem sambadinho, tá bem velhinho esse aqui, mas ele é muito útil, né? E ele aqui no artigo 29, ele diz isso aqui pra gente, ó, da congeladinha. É bem simples, né, gente? Qualquer pessoa pode entender isso aí, não precisa ser advogado, jurista, não. É o título 4 do Código Penal que diz do concurso de pessoas, né? Artigo 29. Quem de qualquer modo, deputado Jordi, concorre para o crime, deputado Jordi, incide nas penas a este cominadas, senhor Carlos Jordi, senhor Malafaia, na medida de sua culpabilidade. Então, o que vai se aferir é a responsabilidade diante dos crimes que o senhor teve ao lado dessa criatura e de tantas outras. Existem muitas provas aí, né? O senhor está agora invocando também o Silas Malafaia, que perdeu as suas férias para usar ali em sua defesa, né? Mas o que adianta essa espuma toda que vocês fazem? Nada. Os processos vão continuar enquanto vocês estão tentando curtir as suas férias. O senhor Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes parece que não estão tirando férias, não. Estão ali atuando nesse período, né? Bom, eu vou fazer só um pequeno corte aqui, porque eu estou vendo aqui que eu tinha esquecido de falar para vocês, eu recebi aqui respostas da Procuradoria-Geral da República em relação
a representações que eu fiz contra a figura do inelegível quando ele estava fugindo do Brasil pelo uso de aeronaves de forma ilícita, de forma criminosa. A senhora Lindora Araújo tentou dar uma segurada, disse que não tinha nada, que não via crime nenhum. Eu fiz um recurso, no recurso ela respondeu que continuava a não ver crimes, mas aí veio o escândalo das joias, né, do Rolex. Veio a falcatrua toda, apareceu. E aí eu fiz outra representação e eu recebi agora uma resposta, duas respostas, uma do procurador, o senhor Aristerdã Bezerra Soares, e depois uma outra aqui, mais longa, do procurador da República, o senhor Indemburgo Chateaubriand Filho, vice-procurador-geral da República. Em linhas gerais, aqui está dizendo que a minha petição ela foi para o arquivamento porque já há um procedimento do mesmo objeto em curso no Supremo Tribunal Federal que está sob sigilo. Então, vou aguardar, vou considerar aí que com essa nova gestão da PGR, as coisas irão andar, né? Como eu sempre acreditei que as filas iriam andar. E aí eu não posso deixar de comentar esse post que fez aqui o senhor Carlos Jordi, da criatura aqui que estava muito enfesada, como nós cravamos aqui que iria acontecer, né? Aí eu destaco essa pequena fala aqui da criatura, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho aqui, só para entrar aqui, que ele faz aqui algumas coisas, vamos lá. Os absurdos das aberrações cometidas por esse ditador da toga Alexandre de Moraes, quem vai parar esse cara? Ele manda a Polícia Federal na capa. Bom, é um negócio interessante. Um religioso, né, uma pessoa que se diz crente, dizer: quem vai parar esse cara? Bom, temos algumas sugestões para fazer para o senhor. Primeiro é o seguinte: pegue todas as pessoas que ainda acreditam no senhor e mande essas pessoas para a frente dos quartéis. Quem sabe, né? É uma solução interessante. Ou reúna todos no Maracanã e no centro do gramado, coloque um pneu para as pessoas ficarem orando. Ou peça as pessoas para fazerem um jejum de 72 horas, mas um jejum radical. Ninguém comer absolutamente nada, né? Agora, se nada disso der certo, o senhor pode convidar todo mundo para ir morar na Argentina, porque na Argentina agora tem um governante de extrema direita que está fazendo coisas aí que certamente vocês vão curtir bastante lá, né? Então, o que a gente pode sugerir uma figura como essa, senão esse tipo de situação? Eles ficam falando, mas é o que restou para eles, né, gente? Só resmungar. Eu estou agora começando a me divertir quando alguém começa a vociferar, porque é só o direito de espernear, isso não adianta absolutamente nada. Quem tiver que ser condenado, será condenado. É isso que a história está mostrando, é isso que o Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, que não estão em férias, estão fazendo, né? Enfim. E aí a gente vai vendo os insanos. Esse aqui está na linha também, né? Está na fila também. Já pegou a sua senha, está só aguardando o senhor Gustavo Gaia, né? Aí fez aqui uma galhofa com a postagem do Boulos, que comentou aqui uma matéria que saiu no jornal, né? Dizendo aqui que os 33% da população, né, no governo Bolsonaro teve, quer dizer, 95% da população teria um aumento de 33% nos seus rendimentos. Ele falou uma coisa assim, vamos lá. Isso só reforça a nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país. Mas peraí, o que ele disse aqui, sem perceber, assim, afoito, num desespero para falar alguma coisa ruim do Bolsonaro? O cara admitiu que o Bolsonaro melhorou a renda de 95% da população em 1/3. Quer dizer, subiu 33%, né? Só que essa gente, eles são muito mal-caratistas ou são muito ignorantes, né? Eles são uma espécie de aselvajados, né? São figuras selvagens do campo civilizatório, que não entendem algumas situações. E aí, se ele tivesse tido o mínimo de responsabilidade, que essa gente não tem, ele teria visto que na matéria aqui, no período que teve um aumento de 33%, né, na renda média das pessoas que estão lá embaixo, houve uma inflação de 31%. Então, o ganho durante esse período todo, esses 5 anos, final de governo Temer e o governo de Bolsonaro, foi de apenas 2%. Então, a coisa é bem diferente dessa que está sendo colocada. Mas isso acende um alerta também.
um desafio para o governo Lula de fazer com que esses indicadores sejam muito mais generosos com as pessoas que estão na base da pirâmide do que esses indicadores anteriores. Manter esses números ou ficar próximos desses números não será uma coisa positiva, não. Isso vai dar muito combustível para quem vai combater esse governo que está em curso agora nas eleições de 2026. A tendência no mundo foi essa, né? A riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou desde 2020, enquanto de 5 bilhões de pessoas diminuiu, revela o novo relatório do Oxfam. O Brasil está dentro desse contexto, então esse fato aconteceu no Brasil. E aí a gente vai tendo situações absolutamente esquizofrênicas aqui no Brasil. O presidente Lula, ele fez um discurso aqui, e eu tenho chamado a atenção que só fazer esses discursos de uma forma esparsa, isso não contribui para politizar, para chamar debate de uma forma mais ampla na sociedade. Mas, pelo menos, são indicadores. Nessa fala dele aqui, ele mostra a patifaria que está ao redor da discussão sobre reoneração dos impostos que alguns grupos econômicos, inclusive o Grupo Globo, a família Marinho, estão querendo passar a goela abaixo e parece que vão conseguir, né? Mas o Lula está mostrando aqui que está a fim de negociar pelo menos alguma coisa. Vamos lá. Feira de Pojuca vai ganhar muito dinheiro, o governo do estado vai ganhar dinheiro, mas o João tem que saber que Recife, como é a capital, é a cidade mais importante, o povo ganha dinheiro aqui e vai gastar lá, vai pro cinema lá. E eu quero dizer para vocês, eu ainda vou vir aqui dar início à construção de navios no estaleiro Atlântico Sul. Vou em Porto Alegre junto com o João Paulo, acho que o mês que vem, porque também nós vamos recuperar o estaleiro. Porque esse país é muito grande. Esse aspecto aí foi muito interessante, gente, porque você viu ali na plateia, né, e nas pessoas que ouviram toda a cerimônia, as pessoas ficam empolgadas, que de fato nós estamos tendo alguém que está motivando um crescimento real, uma atividade, uma energia, né? Isso é fundamental para motivar a sociedade, né? Mas aí o Lula avança. Vou ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora já estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras, da folha de salário. Vamos deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a folha de pagamento? Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período? Por que não garante? Por que não garante uma parte do que vai lucrar com a desoneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não só eles querem, só eles desejam. E esse país tem que mudar, precisa mudar. Senão a gente vai continuar mais uma vez no século XXI. Bom, então, gente, essa fala de Lula, ela foi uma fala aí que os grupos que estão manobrando, né, em relação a esse tema, estão com as orelhinhas em pés. Pacheco, desoneração da folha de pagamento será mantida e MP do governo vai ser revogada. Olha só, acabei de ver uma declaração da Haddad que não é bem assim, não. Essa conversa vai ter que ser feita de novo, porque é o seguinte, eu conversei aqui com vocês, né? Se o empresário ele tem uma redução de impostos, que ele faz? Ele aumenta a sua massa de ganhos. Quando ele aumenta a sua massa de ganhos, o que ele faz? Ele contrata mais gente? Ou, em regra, ele embolsa? Bom, seria muito claro, muito transparente que essas desonerações fossem feitas à luz de debates, né? Fossem colocadas às claras, né? Olha só, setor tal, vocês vão ter a desoneração de impostos. Quantas pessoas vocês se comprometem a contratar? Se contratarem tantas pessoas, essa isenção está mantida. Se não contratarem, o lucro não dá para ficar com vocês assim, na mão grande, não. Vocês acham que o complexo de comunicação da família Marinho, né, eles tendo ali uma redução de impostos muito grande, eles vão contratar mais gente? É assim que funciona? Então, reduziu aqui, então vão sair contratando mais jornalistas, vão fazer mais novelas, enfim, mais
programas esportivos, vão ter mais operários contratados. Existe essa lógica? Nós sabemos que a coisa não funciona assim. Então está na hora de colocar esses debates de uma forma mais clara para as pessoas entenderem, para a gente não ficar, né, sendo engrupido pelo discurso oficial, né, que vem da grande mídia o tempo todo. O presidente da República já não faz algumas lives há mais de um mês, né, pela manhã, sinal que não estava funcionando mesmo. A comunicação do governo precisa mudar radicalmente. Eu tenho comentado com algumas pessoas da comunicação com quem eu tenho algum contato, né? E isso parece que vai entrar agora em algumas mudanças no ano de 2024, porque isso aí não é luxo, não. Isso é uma obrigação do governante estar cada vez mais próximo da sociedade para escutar as demandas. Aqui no nosso portal estou recebendo muitas reclamações de vários campos, né? Pessoas sobretudo do campo dos aposentados, que estão fazendo uma série de reclamações e algumas situações que a direita vai jogando e que a gente fica na defensiva, porque o governo não tem uma reação, uma pronta reação para informar a sociedade das coisas que estão acontecendo. E se isso não for feito de uma maneira muito eficaz, quem acaba sempre colocando, né, o discurso, a narrativa para ser debatida, são os veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação e a extrema-direita, né? E está na hora da gente inverter essa lógica. Somos nós que temos que dar as pautas aqui no nosso país. É a civilização, são os progressistas, as pautas que sempre colocaram a humanidade para frente é que a gente tem que colocar em debates todos os dias, né? É assim que eu penso. Eu ia trazer outros assuntos aqui, mas nosso papo aqui vai ficar muito longo. Eu vou deixar para a gente conversar no nosso próximo encontro. Tá legal, gente? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. E quem está curtindo as férias, curtam. E fim de semana também tem um ótimo final de semana. Fato que não acontecerá com as criaturas do pântano, né? Um grande abraço. Tchau.